Bom, então na última aula e nessa aula, né, o que a gente acabou fazendo? A gente priorizou abordar de maneira um pouco mais teórica o conteúdo da matéria, né? Então, desse módulo, a gente viu primeiro a discretização de como se discretiza o termo fonte, depois vimos como discretiza o termo Laplaciano, né, o operador difusivo, e depois, né, na aula seguinte, a gente observou como que é feita a discretização do termo advectivo, né, ou divergente, e também o termo transiente, né, o termo de acúmulo. Dessa maneira, né, a gente acabou vendo de maneira muito teórica, a gente conheceu todos os esquemas de discretização assim, mais comuns que a gente costuma utilizar, e aí, com isso, né, a gente consegue trabalhar de maneira agora mais prática. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer alguns tutoriais básicos, né, bem fundamentais, para ver como que o efeito numérico de cada esquema de discretização influencia o resultado final, principalmente. E aí, depois que a gente terminar isso, a gente vai fazer mais algumas análises também de maneira transiente, né? Então, vamos começar aqui. Qual que vai ser a ideia da aula de hoje, né? Fazer essencialmente um conjunto de 4 simulações. Cada simulação ela vai abordar um dos operadores, né, com exceção do termo fonte. A gente vai abordar como que é o impacto da discretização do gradiente, que a gente fez bem por alto na última aula, né? Mas quando a gente fazia, por exemplo, aquela interpolação por diferenças centrais de um gradiente, a gente estava fazendo isso. Depois a gente vai avaliar como isso é feito no termo advectivo e como que isso influencia numa simulação. Mesma coisa para o termo laplaciano. E, por fim, a gente vai fazer algumas análises transientes também, tudo em casos muito simples, vão ter várias variações desses casos, e a ideia é a gente conseguir fixar esse conteúdo e também dar para vocês aí uma grande quantidade de simulações para vocês poderem praticar em casa, ver a diferença com mais calma no tempo de vocês, com vários tutoriais aí bem simples para a gente poder isolar mesmo o impacto de cada um. Então, né, vamos começar com o termo gradiente. O termo gradiente é um pouco diferente dos outros, né, no sentido da gente não estar explicitamente ali querendo resolver um gradiente numa equação de transporte de maneira isolada, né? O gradiente ele acaba sempre estando entremeado em outras coisas. Por exemplo, o próprio termo difusivo, né, que a gente fala que é um Laplaciano, o Laplaciano é um divergente de um gradiente. Dessa maneira, discretizar o gradiente acaba sendo importante, né? Mas a gente tem estratégias diferentes. E sempre que a gente trabalha em volumes finitos, quando quer discretizar algo, né, o gradiente sempre vai aparecer para a gente sempre vai precisar resolver e interpolar ele. Perdão. Beleza. Então, nessa primeira parte da aula, o que a gente vai fazer? A gente tem um caso básico. Esse caso básico, ele tem a seguinte configuração. A gente não vai estar resolvendo, na verdade, uma simulação nesse tutorial. A gente vai ter um campo. Esse campo interno do domínio ele é inicializado já dessa maneira como a gente vê na figura, né? Então ele varia linearmente em x, de 0 até 1, nessa variável aqui escalar t. E a gente conhece, né, o gradiente de t, a gente sabe que ele a solução analítica dele, por assim dizer, é um gradiente constante equivalente a 1 na direção x. Então, né, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar discretizar esse gradiente numericamente e vamos comparar esse resultado com a solução analítica, né? Para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer? Existem funções no OpenFOAM que pós-processam o gradiente de maneira direta. Isso pode ser muito útil em várias simulações, né? Mesmo coisas um pouco mais complexas. Então, por exemplo, caso vocês queiram, para algum fim de caracterização de escoamento, por exemplo, ou vocês querem avaliar o gradiente de alguma propriedade específica aí, calcular o gradiente, vocês não precisam modificar o solver ou fazer nada muito complexo. É só rodar esse comando, postprocess function grad t, e aí dessa maneira a gente vai conseguir calcular esse gradiente com um campo da simulação. Então eu vou trocar minha tela aqui. Nessa parte das simulações aqui, vocês vão encontrar 4 pastas. A pasta gradiente, aí vai ter um advectivo, laplaciano e transiente. Vamos começar agora com a pasta gradiente, tá bom? Essa pasta aqui, vocês vão encontrar, ela tem uma estrutura que talvez tenha algumas novidades, né? Existe um caso básico e existe uma pastinha aqui da direita chamada meshes, aqui, que vão ter várias malhas diferentes.
E além disso, vão ter 3 arquivos aqui que são um pouco diferentes, né? Mais especificamente 2 arquivos que talvez sejam novidade. Um desses scripts é o allRun e o outro deles é o allClean. Se eu abrir eles aqui, o que vai acontecer? Vocês vão ver que ele é, na verdade, um script para rodar uma quantidade de várias simulações. Nesse caso aqui também pode processar. O que é o allRun, né? O allRun é um script simples em Bash. Bash é a linguagem utilizada pelo Ubuntu, no caso, né? Para a gente poder rodar comandos no próprio terminal, inclusive. E aqui, o que a gente vai estar fazendo, né? A gente vai estar dando uma sequência de comandos específicos para poder fazer, digamos assim, 50 simulações de uma vez só. Porque isso é muito útil, né, quando a gente está fazendo CFD, porque às vezes certos problemas, né, especialmente numa área um pouco mais laboratorial, uma aplicações de pesquisa, é muito interessante poder fazer uma análise paramétrica de sensibilidade de algum termo, por exemplo, em que você vai estar fazendo 150 simulações, variando, por exemplo, uma constante específica. Então, fazer isso manualmente é uma coisa muito trabalhosa e que não deveria ser feita nunca, né? É mais fácil programar um script para fazer isso para a gente. E é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Esse allRun aqui pode ser muito útil para vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhada nele, para se inspirar e poder fazer allRun vocês mesmos, né? Esse aqui é um allRun bem complexo que está fazendo diversas pastas, está mudando arquivos, editando todos eles, importando malhas, gerando tudo de maneira bem automatizada já e pós-processando. Por uma questão de tempo, eu não vou poder entrar muito em detalhe nesse allRun, mas eu recomendo aí que vocês deem uma olhada nele depois, para poder usar de referência para vocês. E, né, juntamente ao allRun, a gente também tem uma pastinha chamada allClean, que na verdade ela serve para poder resetar essa pasta, digamos assim, né? Imagina que você fez as simulações e quer mostrar para outra pessoa como que faz o procedimento e você quer limpar o seu arquivo. Às vezes, limpar o arquivo pode ser uma coisa um tanto quanto complexa. Então, o allClean ele serve para limpar a pasta como um todo. Então, aqui vocês vão encontrar, né, que ele também é uma sequência de comandos, mas aqui é bem mais simples, né? Ele vai remover essas 3 pastinhas. Esse asterístico aqui é uma expressão regular. Ele vai remover todos os arquivos que terminam em .pdf. E também ele vai dizer no final, quando ele terminar de limpar tudo, ele vai printar na tela que ele terminou. Então, né, antes da gente poder explorar em si o que a simulação vai estar fazendo, né, vamos então só rodar aqui, na versão 18.12 do OpenFOAM, esse script e ver o que acontece. Né? Para rodar o script, a gente vai digitar /allRun. Aí ele vai falar aqui, ó, rodei aqui o comando postprocess, rodei aqui o comando... Essa barra aqui foi erro de digitação, tá? Não precisa botar a barra, não. E aqui vocês estão vendo, né, a quantidade de comando que ele está rodando. Né? Imagina se a gente estivesse fazendo isso manualmente. Beleza, ele terminou de fazer aqui. Vendo aqui, né, o gráfico, provavelmente a gente vai ter que editar na hora de comparar. Mas o que é importante, né, é que ele já fez aqui mais de 15 aqui, comandos em sequência para a gente, sem a gente ter que se preocupar em mudar a malha manualmente, rodar no terminal 20 vezes a mesma coisa, etc. E se a gente ver aqui agora, né, o que acontece? A gente vai encontrar 3 pastas novas nessa pasta linear, list squares e point cells list squares aqui no nosso terminal. Além disso, a gente também vai encontrar vários PDFs ali que, na verdade, são gráficos. E esses gráficos, né, o que é interessante deles? Eles são gráficos que estão comparando o impacto da discretização do gradiente nesse resultado. Vamos lembrar, né, o gradiente, nesse caso, deveria ser um valor constante igual a 1. Então, qualquer valor que não seja 1 ou que oscile em volta de 1 é um erro puramente numérico. Vocês vão encontrar aqui também no terminal, né, 3 coisas importantes. Vocês vão encontrar aqui, primeiramente, um conjunto de simulações usando uma discretização por diferenças centradas, né, ou linear. Vão encontrar um segundo conjunto de simulações usando um esquema de discretização que a gente não mencionou na aula, mas é um outro esquema chamado de least squares, que a gente vai estar utilizando uma outra lógica para poder discretizar o gradiente. E também existe uma variante dele que é o point cells least squares, que vai fazer uma lógica muito parecida ao least squares,
só que com mais informação, né, se comparado. Esse método least squares, né, ele é um método bem interessante, ele é bem recomendado aí para algumas situações que a gente vai poder ver com bastante calma nessa aula de hoje. Mas a ideia dele, né, qual que é o core do método least squares? Ele é um método de segunda ordem também, né, como o método linear. E esse método de segunda ordem, né, ele trabalha de modo a pegar esse gradiente e... Peraí, um segundinho. Perdão, pessoal, dei só uma engasgada aqui. Mal aí. Então, o método least squares, né, ele trabalha com um cálculo de distância, né, sempre usando as células vizinhas. O método least squares comum, ele vai trabalhar sempre com os centroides vizinhos. Já o least squares, point cells least squares, ele vai trabalhar com mais pontos, né, ele vai também utilizar os vértices. Então isso vai afetar um pouco a maneira que o gradiente é calculado e vai dar resultados diferentes. Vamos aqui abrir na apresentação. Primeiro, vamos abrir aqui como que são as malhas de cada casa. Se eu quiser, tipo, esses PDFs que emitiu, né? Ele emitiu Poly 2020, 160, tudo ponto PDF. Se eu quiser dar uma olhada, tipo, esse PDF ele é o quê? Ele é um arquivo, nele vai ter o quê? Texto, figura? Ele é um gráfico. Ele é um gráfico? Se eu quiser abrir esse gráfico, para ver esse gráfico, eu faço como no Windows? No Windows, você pode primeiro, no caso do Windows, você vai precisar ou usar o Xmig para abrir uma interface via Linux, como o Ocular, por exemplo, que é um leitor de PDF do Linux, ou você pode simplesmente entrar no caminho do arquivo pelo próprio Windows e clicar. Ele vai abrir. Aquele caminho que você tinha ensinado lá atrás para mim, né? Exato, esse caminho aí. Beleza, então, valeu. Tá, então, vamos lá. Nesse caso aqui de estudo inicial, a gente vai avaliar para algumas malhas diferentes, né? A primeira dessas malhas é uma malha que vocês já estão acostumados a ver, né? É uma malha hexaédrica que a gente tem feito em quase todas as simulações até o momento, né? E essa malha hexaédrica, né, ela é uma malha muito, muito boa em termos de qualidade. Tem uma razão de aspecto 1, ou seja, todas as células são do mesmo tamanho. É uma malha completamente ortogonal, né? Ortogonalidade zero. Então essa malha aqui, ela se aproxima muito daquele caso que a gente fez na mão, né? Que a gente fez tudo idealizado, com todos os elementos ortogonais bonitinhos, tudo bem regular. Essa segunda malha aqui é uma malha tetraédrica. Reparem que essa malha tetraédrica aqui é uma malha muito comum também de se utilizar. Não tem nada de ruim nela, apesar de, em muitos casos, a qualidade dela ser pior, né? A gente vê aqui que ela tem já uma não ortogonalidade, mas a gente vê que essa não ortogonalidade é bem baixa, né? Só para vocês terem uma noção, a não ortogonalidade começa a ser muito ruim acima de 70, mas com bons métodos a gente consegue, até num caso com não ortogonalidade 80, resolver. Obviamente, né, quanto maior a não ortogonalidade, vai ficando pior e mais difícil de resolver o sistema linear. Mas abaixo de 60, então, costuma ser muito bom, já é bastante adequado já uma malha não ortogonal. Não tem nenhuma coisa que a gente vai ter dificuldade de resolver. É claro que com um pouco menos de facilidade e acurácia, né, nesses casos, mas às vezes é necessário. Essa malha aqui vai ser a nossa segunda malha. A terceira malha é uma malha também que está ficando cada vez mais comum de se utilizar. É uma malha poliédrica. Ela é mais rara que a malha hexaédrica ou a malha tetraédrica. E a gente vê aqui que ela tem, no caso, né, vários tipos aqui de células. Algumas células aqui vocês vão ver que até são hexaedros, né, só que são hexaedros agora mais irregulares, né, são mais trapezoidais nessa seção transversal deles. E a gente vai encontrar aqui alguns elementos de 5, 6. Às vezes a gente vai até encontrar alguns elementos prismáticos, né, com 3 células, com 3 faces, né, nessa seção transversal. Então, essa malha poliédrica aqui é uma malha muito comum de se utilizar em algumas aplicações bem específicas aí, e tem ficado cada vez mais comum, porque por ter mais faces de cada célula, né, você acaba precisando de menos células, e por consequência a sua matriz fica um pouco menor, gasta menos memória RAM, e às vezes você consegue uma boa solução já acurada com uma malha poliédrica que vai, em muitos casos, ter uma performance melhor, né, computacionalmente. Mas a gente vê também, né, que comparado à malha hexaédrica,
a gente já tem alguns problemas de não ortogonalidade, né? Nesse caso, a malha poliédrica, se comparada à malha tetraédrica, ela também vai ter mais dificuldades aqui. Todas as métricas de qualidade aqui de não ortogonalidade, razão de aspecto e skewness, né? É uma outra métrica que vocês vão poder ver com mais calma em módulos adiante no curso, a gente vê que essa malha é pior nas três. Mas ainda uma malha que poderia ser utilizada, né? Não tem nada aqui fora do padrão, nada que seria muito ruim nessa malha, apesar dela ser muito pior que essas outras duas, obviamente, nesse caso. Se a gente observar essas malhas, então, né, o que se espera? Se espera que métodos diferentes tenham uma resposta diferente para cada malha. Idealmente, no mundo ideal, a gente queria que todas essas malhas dessem o mesmo resultado, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Porque a malha, né, como eu falei já várias vezes, é uma coisa muito importante para a nossa solução final. Se vocês observarem, né, a configuração do caso, né, vocês vão ver que ele vai ter... O que é importante para a gente é somente uma condição inicial, a configuração do nosso problema. Essa configuração do problema, né, o que ela vai fazer? Ao contrário dos casos que a gente viu até o momento, ao invés de ter uma configuração no campo interno uniforme, igual a algum valor constante, esse campo interno agora vai ser uma lista, que nem quando a gente tinha os tempos diferentes de zero. A gente vai ter uma lista que vai justamente representar, né, esse perfil aqui linear. Então é como se a gente tivesse aqui, cada item na lista vai ser associado a um centroide, e a gente dá esses centroides em ordem para a configuração do caso. As condições de contorno do problema não são essenciais aqui da gente avaliar muito a fundo, porque, como eu disse, né, a gente na verdade não está nem resolvendo esse caso. Mas é importante definir só que na parede da esquerda a gente tem um valor fixo na face igual a 0, e na parede da direita a gente tem um valor fixo na face igual a 0,1. Já fechamos aqui esse problema para a temperatura, que é o que a gente está avaliando. O que importa, né, para o nosso problema? Importa definir esse item aqui do FV Schemes. Lembra, né, que tudo que a gente comentou nas aulas 1 e 2 era para poder começar a entender esse arquivo daqui, o FV Schemes. Nesse arquivo FV Schemes a gente tem vários dicionários. O primeiro dicionário que a gente vai ver é esse grad schemes aqui, né, que é justamente os esquemas para discretizar o gradiente. Se a gente quiser usar diferenças centradas, a gente vai definir aqui como padrão para o gradiente essa entrada aqui, Gauss Linear. O Gauss Linear vai fazer o quê, né? A gente vai utilizar como integrador numérico o método de Gauss, e aí o que eu tiver de subproduto dessa integração, né, a gente vai poder discretizar com diferenças centradas, né, no caso do OpenFOAM, linearmente. Uma interpolação linear. O FV Solution, para esse caso, a gente não vai utilizar. O FV Solution é um arquivo que não tem aplicação para esse problema, porque a gente não está resolvendo nenhum sistema linear, né, repare. E também, né, nesse caso aqui, a gente não vai utilizar muitas entradas do Control Dict, eu vou passar um pouquinho mais rápido dessa parte. A gente só vai trabalhar realmente com a questão do tempo aí inicial. Então, né, a ideia é justamente rodar a simulação. A gente rodou aquele comando run, que rodou uma batelada de simulações para a gente. Mas se a gente quiser rodar o comando, a gente pode só rodar esse comando aqui. Eu vou voltar para o terminal daqui a pouco, a gente vai fazer isso junto. Mas antes de eu voltar para o terminal, vamos só dar uma olhada no que a gente deveria esperar no resultado, né? O que vai acontecer? Esses três esquemas aqui vão ter comportamentos diferentes para cada malha. O primeiro dos esquemas, né, que é o Gauss Linear, ele vai ter um comportamento praticamente constante, né? A gente vê aqui que na foto não existe nenhuma oscilação, e, na verdade, os outros dois também não vão ter, porque na nossa malha hexaédrica, que era uma malha ortogonal, toda certinha ali, a gente está naquele caso ideal de volumes finitos que é muito, muito ótimo, assim, muito otimizado para interpolações, não vai ter nenhuma complicação numérica aqui. Então a gente consegue um resultado, né, basicamente sobreposto à solução analítica para esse caso aqui do problema. Agora, né, se a gente comparar de maneira quantitativa no gráfico, a gente vai ver que realmente o valor interpolado aqui é um valor basicamente cravado aqui com um erro numérico visualmente falando, né, muito baixo. Esse gráfico aqui, ele tem ele está até a terceira casa decimal, né, na escala, então
Então a gente vê aqui que realmente qualquer erro que esteja acontecendo é um erro na ordem de um erro de máquina, né? É uma coisa muito pequena, desprezível. E se a gente começar a variar a malha, o que vai acontecer, né? Já dando adiantando o que a gente vai ver no Paraview. Então, né, a gente estava usando sempre nas aulas teóricas, né? A gente sempre estava utilizando o método de Gauss-Linear, né, para poder fazer a discretização do gradiente. E repara, né, que nesse caso que a malha é tetraédrica, obviamente isso aqui é um pouco exagerado, né, que a gente está numa escala bem perto de 1 aqui, mas a gente não está mais com aquele caso de valor constante. E olha que interessante, né? O caso, utilizando o método least squares, ele agora manteve esse valor quase constante, né? Enquanto o point cell squares tem um comportamento interessante. Perto dos contornos que não estão de valor fixo, a gente observa aqui que a gente está com algumas oscilações, mas no meio do domínio a gente não tem mais essas oscilações. Então, assim, é importante a gente começar a perceber um pouco o impacto que cada termo tem, né? Para escolher quando a gente vai utilizar eles. Repare, né, o que acontece? É natural, né, que a ordem de grandeza disso é muito baixa, né? Isso não é um erro numérico de alta magnitude, estritamente falando. Isso não vai fazer o resultado ficar completamente diferente. Mas, se a gente observar aqui no caso linear, o gradiente com diferenças centradas está com um erro aqui de 15%. Esse erro não é desprezível. No meio do domínio, né, esse erro vai ficar numa ordem aqui de até 10%. Então, esse tipo de erro numérico aqui ele deve ser sempre evitado quando a gente está trabalhando com simulações. Naturalmente, esse erro numérico vai aumentar a incerteza da simulação e, por consequência, né, vai piorar um pouco a nossa solução, o nosso resultado. Já o point cells squares, né, apesar da foto estar meio dramática, né, mostrar que a diferença é bem grande, a gente vê que, na verdade, não é uma diferença tão grande assim. No meio do domínio, a diferença é quase zero, e a gente tem uma ordem de grandeza de 1% no erro relativo desse gradiente perto do contorno, se a gente observar essa linha aqui amarela, no caso. Isso aqui é para uma malha de 20 por 20, né, células. Então, é uma malha relativamente pequena, né, com somente 400 elementos, mais ou menos. Já para o caso com a discretização maior, né, o que vai acontecer? Esse aqui era o caso 20 por 20. Se a gente aumentar o número de elementos para 80 por 80, a gente vê que a tendência vai persistir. Mas é como se a frequência dessa oscilação aumentasse também. Ela vai aumentar justamente porque agora a gente tem uma densidade maior de centróides um perto do outro. Por consequência, essas oscilações vão ficar um pouquinho menores dentro do domínio, se a gente comparar aqui. Então, né, só para recapitular, quando a gente está avaliando para malhas maiores, né, o que acontece? A frequência dessa oscilação para a diferença centrada vai aumentar, e a gente também vai observar, né, que a magnitude da oscilação não muda muito. Né? A gente vê que ela se mantém numa ordem de 10% no meio do domínio e até 20% aqui perto dos contornos. Então, isso aqui mostra para a gente, né, que nem sempre as diferenças centradas, principalmente em malhas com não ortogonalidade, pode ser uma boa ideia. Às vezes é melhor utilizar um outro método um pouco mais robusto, né, como o least squares, ou point cells squares, né, para poder controlar um pouco melhor essa oscilação do gradiente e garantir que a gente tenha um resultado muito coerente com o que a gente espera. E lembrando, né, isso aqui é um problema bem simples. Né, a gente não está falando de uma malha complexa aqui. Isso é um problema não muito diferente do que a gente tinha avaliado nos nossos tutoriais. A única diferença é a malha. Comparando a malha hexaédrica com a tetraédrica, a gente já começa a encontrar essas coisas aqui que são puramente numéricas. E agora, mantendo a tendência, né, a gente vai ficar também com o mesmo resultado para uma malha mais refinada aqui com 160 elementos em X e em Y. Novamente, aqui a gente vê que a magnitude do erro vai ficar numa faixa aí de 15% até 20%. Agora, pessoal, vamos ver a malha poliédrica. Né? A malha poliédrica ela vai ter um comportamento parecido com a tetraédrica, em que a gente vai encontrar muitas oscilações no esquema de Gauss-Linear para discretizar o gradiente nela. E não vamos encontrar muitas oscilações, na verdade quase nenhuma, no least squares. No point cells squares, né, o que a gente pode observar? Tem um resultado bem interessante. A gente vê que a maior parte do domínio está com um valor bem próximo de 1, mas existe aqui um pontinho que está com um valor bem discrepante. Né? Então, um valor aqui que é 25% de erro relativo, se comparado a outros aqui. O que é uma coisa meio curiosa, né? Uma coisa diferente do que a gente esperava. Né? E quando a gente vai para malhas maiores, né, a gente vê que é difícil ver até
Existem aqui pequenas oscilações perto do contorno do point cells, mas de novo a gente vê aqui que os dois eles tendem a mitigar bastante as oscilações comparado ao Gauss Linear. Vou mostrar aqui esse gráfico aqui só para a gente fechar. E agora, né, antes da gente passar para essa próxima parte, né, vamos fazer esse passo a passo manualmente para a gente poder fixar, ver como é que faz uma simulação e abre esse resultado no ParaView, só para vocês entenderem, né. É uma bateria de várias simulações, então quando vocês forem comparar esses resultados, se quiserem ver o resultado mesmo, recomendo que façam via All-Run, como mostrei no início da aula, mas pode ser interessante aí fazer uma simulação manualmente. Então, né, para a gente conseguir fazer a simulação, antes da gente começar, né, vou só dar um all clean para a gente voltar para a estaca zero, né, aqui a gente está exatamente com a situação original. E para a gente poder fazer a simulação, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar esse arquivo que seria o caso base, né, e esse caso base a gente vai copiar. Para copiar o caso base, né, é muito simples aqueles comandos ali que a gente tem feito sempre no terminal, né? Então vou fazer aqui caso base, vou dar um cpr caso base, e vamos fazer primeiro agora com o linear. Então criar aqui uma pasta chamada linear. Essa pasta aqui, se a gente entrar no arquivo constant, na pasta constant, a gente vai encontrar uma malha já. A gente pode ver qual malha é essa, mas no nosso caso, né, só para a gente fazer um procedimento mais genérico possível, vamos remover essa malha aqui com RMR, e agora a gente pode pegar uma outra malha ali dessa pasta aqui, Meshes. Nessa pasta Meshes você vai encontrar malhas ortogonais, né, hexaédricas, malhas poliédricas e malhas tetraédricas. Só para ficar uma coisa legal, né, vamos rodar a simulação tetraédrica, que a gente vai ver um resultado mais complicado. Vamos pegar uma malha aqui desse caso. Para pegar a malha, é muito simples também, né, usar o CP de novo. Eu vou entrar aqui na parte que eu quero copiar o arquivo, usar o comando cpr, porque a pasta polymesh não é um diretório, então a gente tem que copiar. Vou voltar duas pastas, vai aparecer aqui a pasta meshes, vou escolher aqui as malhas tetraédricas, e aqui vai ter uma pasta 80 por 80, 20 por 20, eu vou usar uma malha um pouco menor aqui, para a gente poder rodar mais rápido. Dou um espaço e digito ponto, dessa maneira eu vou conseguir copiar o arquivo com o mesmo nome, né, que vai estar aqui. Se eu fizer isso, vai ficar uma pasta 20 por 20. Vamos fazer isso aqui então. Na verdade, né, deixa eu fazer o certo seria o quê? Né? Seria pegar a pasta 20 por 20 aqui e abrir esse arquivo polymesh aqui. Agora sim, espaço ponto, vou copiar a pasta polymesh. E aqui vai estar a malha que eu vou utilizar. Se eu voltar agora, a gente está pronto para rodar a simulação. Relembrando, né, que isso é só uma das simulações que a gente poderia fazer. Tem mais de 20 combinações aqui para fazer, né, entre malhas e todas as opções que a gente poderia utilizar. Então, dessa maneira, né, o que a gente pode fazer? Para rodar a simulação agora, lembrando que eu já estou com o OpenFOAM carregado, né, eu vou ter que usar aquele comando postprocess. Antes de eu rodar ele, eu quero mostrar uma função aqui que é bem interessante, né? Como eu falei, né, o OpenFOAM tem várias opções ali de funcionalidades adicionais de pós-processamento. Pós-processar o gradiente é uma delas, mas eu posso observar outras funções com esse comando aqui, o postprocess_list. Ele vai listar para mim todos os comandos que eu posso fazer. Então aqui eu posso processar, por exemplo, o número de MAC, o número de PCLE. O número de PCLE a gente até utilizou, né? A gente utilizou na aula 1 e 2, né, para a gente falar daquele PCLE local e ver como é que ele estava. Então, caso vocês queiram ver isso na simulação de vocês podem observar aqui. É possível também ver, por exemplo, o gradiente que a gente vai utilizar, a magnitude de um vetor, a média de um determinado campo em uma face, linhas de corrente. Então, tem várias opções aqui que a gente pode utilizar para melhorar nossas análises. No nosso caso, né, a gente vai usar a função do gradiente. Para fazer isso, a gente vai dizer que a gente vai fazer uma função grad de t. Lembrando aqui, né? Opa! Ah, tá. Já sei o que eu fiz. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Quando eu inicializei o valor, né? A gente tem que inicializar ele com uma lista, né? E a lista que eu inicializo é realmente uma lista de centroides. Se a minha malha tem 1030 elementos e agora minha lista de centroides tem 400, né? Que seria equivalente a uma malha hexaédrica de 20 por 20,
a gente fica com uma situação que o OpenFOAM não sabe qual é o campo interno. Para corrigir isso é bem simples. O que a gente vai fazer? Na pasta System aqui, vocês vão encontrar... na verdade, não, peraí. Deixa eu pegar só o arquivo base de novo. Na pasta do caso base, né, que é o caso com a malha ortogonal, vocês vão encontrar aqui em T uma lista desse formato aqui, né? O que vocês vão ver? Vai ter aqui 400, 400 é o número de centroides, e aqui vai ter um vetor enorme, vai ter uma lista que está associada a cada índice, né? Então, o primeiro elemento ali seria o centroide de índice 0, o segundo de índice 1, até chegar em 399, né? Então, nesse caso aqui, seria realmente associado a onde, na minha matriz, que está o centroide 0, né? Isso vem da malha mesmo. A gente comentou nas aulas 1 e 2, né, que quando a gente cria uma malha, a gente vai ter um número de índices ali para se trabalhar. E a ideia aqui, né, vai ser fazer a mesma coisa aqui para 1030. Só para a gente consultar, né, como é que o Allrun vai fazer isso, né? A gente pode abrir aqui o Allrun e ver o que ele faz. Tá aqui, peraí. Aqui, olha só. Ele cria as pastas todas, né? E quando ele vai criar as pastas, né, o que ele pega? Ele pega a pasta 0 aqui e vai criar ela para cada arquivo que a gente pegar. Então, se eu pegar aqui nessa pasta mesh, vocês vão ver que tem um arquivo T também. O que faltou foi pegar esse arquivo T. Então, nós vamos voltar aqui para a pasta linear 0. Se eu entrar aqui e remover esse T, eu tenho que pegar agora o arquivo T do mesmo lugar que eu peguei a malha. Então está aquele meshes, malhas tetraédricas, 80 por 80 e tem aqui um T. Agora sim vai funcionar. Esse arquivo T, né, ele já está pronto para configuração. A gente teria que configurar esse arquivo T. E tem várias maneiras de fazer isso, né? A gente pode até discutir isso no futuro. Em módulos adiante no curso, vão ver como é que se inicializa esse caso com maneiras mais avançadas. Mas por agora, vamos só copiar esse arquivo mesmo. E agora sim a gente pode rodar o post process. Então, né? Opa. Pera aí. É que você copiou, era 80 por 80, você não tinha eu peguei o 20 por 20. Pois é, verdade. Bem observado. Valeu. Remover o T. 20 por 20. Agora sim vou poder rodar. Tá. Então, olha só que interessante. Ele vai falar, olha só. No tempo 0, né, que é o tempo que a gente já inicializou esse gradiente constante ali, ele vai rodar esse function object que vai calcular para a gente o gradiente de T. Se a gente abrir agora a pasta 0, olha o que vai aparecer. Vai aparecer T, U e grade T, que a gente pode agora abrir no Paraview. Então, uma coisa bem interessante que a gente pode usar para gerar campos bem complexos, né? Então, por exemplo, caso vocês queiram, vamos supor que vocês queiram calcular uma variável que seja, não sei, T vezes grade T, alguma coisa desse tipo, assim, alguma coisa bem arbitrária por enquanto. Vocês poderiam fazer isso no Paraview agora, calculando no Paraview essa operação a partir do gradiente já calculado, uma coisa que o OpenFOAM oferece para a gente. Então, né, se a gente abrir o Paraview... Ô, João. Oi. Esse grade, eu me perdi. Você foi fazer... Ele está em qual pasta? Na pasta 0. Não, mas você tirou ele de onde? Porque eu vi que você deu um monte de foi movendo... Eu me perdi nessa parte. Não, o gradiente eu não tirei de nenhum lugar. Eu calculei ele com esse comando aqui, que calcula o gradiente de T, tá vendo? Ah, tá. Peraí, deixa eu tirar um print rapidinho da sua tela, então. Tá. Beleza, ok, obrigado. Tranquilo. Então, né, abri o Paraview aqui, eu vou trocar minha tela para vocês conseguirem ver comigo. Vamos só abrir aqui a nossa malha, né? Esse aqui é o caso. Se a gente ver a malha, é uma malha tetraédrica, né? Uma malha tetraédrica razoavelmente boa, né? Uma ortogonalidade baixa. A gente vê aqui que os tetraédricos são relativamente regulares, né? Não são muito esticados, o que seria ruim. E a gente pode abrir aqui o campo de T e grade T. Se eu olhar primeiro T, vamos ver como é que fica, né?
a gente vê primeiro que o caso ele é, assim, no quesito de temperatura, não fica um resultado não físico, assim, terrível que a gente está observando. A gente vê claramente, né, que existe uma influência do tamanho da malha na discretização, né? Então eu consigo ver claramente aqui que, por exemplo, que nessa linha onde está o meu mouse, vocês conseguem ver o meu mouse, né? Sim, sim. Tá. Nessa linha aqui, entre esse elemento aqui, deixa eu botar só o contorno para ficar mais claro. Entre esse elemento aqui e esse, se eu mudar a escala aqui, vocês vão observar que apesar de estar numa mesma altura, tem valores diferentes, o que indica, né, esse erro para a gente. Mas, né, a gente vê que, de maneira global, esse erro não é tão grande assim. Obviamente é algo que deve ser considerado. E quando a gente vê o gradiente, que as coisas ficam mais claras, né? Olha como é que fica o resultado do gradiente. Se a gente mudar a escala aqui para ficar um pouco mais exagerada, né? A gente vê aqui que os erros numéricos, né? Eles são bem não desprezíveis. Se a gente botar em escala logarítmica aqui, fica mais fácil da gente identificar. A gente consegue ver que realmente tem até um erro de 40% aqui em relação ao resultado do gradiente, tanto para cima como para baixo. Fica exatamente aqui nesse elemento central aqui. A gente tem um elemento aqui que está com um erro de 40% para cima, vizinho ao outro está com um erro de 40% para baixo. Então, né, no quesito gradiente, a gente vê que, de fato, utilizar diferenças centrais para o gradiente, nesse caso de malha tetraédrica, é bem ruim. O que acontece agora, né, se eu calcular o gradiente usando o least squares? A gente vai ver que vai ficar um valor muito melhor. Né? Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai na pasta FV Schemes e vai mudar aquela entrada de Gauss Linear para least squares. Então, né, deixa eu pegar aqui. Eu vou... Como essa questão de mudar o nome não é algo que a gente não está acostumado, né? Eu vou fazer primeiro aqui no ParaView para vocês verem o resultado direto, e depois eu mostro como é que é o procedimento. Botar esses squares aqui, recalcular o gradiente. Tá, então se eu atualizar o campo agora, a gente vai ver como é que vai ficar o resultado usando o least squares. Então olha como é que fica. Agora, né, se eu mudar a escala mesmo, a gente vai ver que a magnitude do erro está na quinta casa decimal. Ainda existe um erro, né, se a gente ver, mas agora esse erro está numa ordem de grandeza muito menor ao erro que a gente estava obtendo antes. Uma coisa interessante de se perceber, né, que o erro nesse caso aqui está próximo de onde o erro máximo do outro caso estava também. Mas isso não está exatamente na mesma célula, isso é uma coisa mais... acaba sendo um pouco de coincidência. Beleza. Só para poder fixar, né, como é que eu fiz essa modificação do esquema numérico, né? Se eu abrir o FV Schemes aqui do arquivo, vai ter na pasta System. Eu vou aqui em Grad Schemes, aqui estava Gauss Linear antes, eu vou botar Least Squares, né? Por que eu não boto Gauss Least Squares? Né? Isso vem justamente da maneira que o gradiente é calculado por esse método. A gente não vai utilizar a integração pelo método de Gauss aqui, então vai ficar só Least Squares. Ou Point Celsius Squares, né? Também é uma outra opção, caso vocês queiram praticar. Para a parte do gradiente, né, como a gente tem alguns outros métodos para fazer, eu recomendo que vocês façam as outras simulações, né, vocês rodem um array inteiro e abram no ParaView para comparar no PC de vocês. Eu vou adiantar aqui a aula, mas caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao gradiente, podem ficar à vontade para perguntar. Beleza, pessoal? Deu para entender? Tá. Então, né, agora que a gente viu isso, vamos para a parte do advectivo agora, né? O termo advectivo ele é um termo problemático, né, como a gente viu na aula passada. Ele é cheio de peculiaridades e a gente pode deduzir, né, que se até o termo gradiente teve dificuldade com alguns tipos de malha mais específica, a gente pode só imaginar, né, como é que vai ficar o termo advectivo, né? Então vamos ver como que são as peculiaridades do termo advectivo.